Bom dia, ouvintes da Rádio Desk FM. Está no ar o programa Educação Sexual em Debate. Um programa em que você pode participar fazendo perguntas ou dando sua opinião pelo telefone 3664-7890 e agora também pelo WhatsApp, número 48 9600 2242. Ou também pelo e-mail edusexemdebate@gmail.com. Agora temos também o Facebook do programa. É só procurar no espaço destinado à busca, digitando Programa Educação Sexual em Debate. Nessa página você pode também dar sugestões, fazer perguntas ou ouvir alguns programas que já foram ao ar. Registramos que o programa é apresentado ao vivo todas as sextas-feiras, das 11h30 ao meio-dia. Esperamos por sua participação. O programa Educação Sexual em Debate é um projeto do Centro de Educação à Distância, SEAD, em parceria com o Centro de Ciências Humanas e da Educação, FAED, ambos centros da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Essa ação pertence ao programa de extensão Formação de Educadores e Educação Sexual, Interface com as Tecnologias, etapa 9. Eu sou a professora Aline Zilli e a convidada do programa de hoje é a professora Gislaine Valtric, mestrando em Educação aqui na FAED, e estará conversando com a gente sobre educação sexual nas aulas de Geografia. Registramos também aqui a presença da professora Sônia Mello. Bom dia. Bom dia, professora. Da Fernanda Beatriz. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Aline. Bom dia, ouvintes. Da Márcia de Freitas. Bom dia, Márcia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Aline. Bom dia a todos presentes. Bom dia, Gislaine. Seja muito bem-vinda. Bom dia a todos que nos ouvem nesse momento. Agradeço a professora Sônia, a Aline, a Márcia, a Fernanda pelo convite. É uma alegria imensa participar de um programa tão importante que discute a sexualidade e os direitos sexuais. Muito obrigada. Bom, Gislaine, nós vivemos em uma sociedade com a cultura de violência sexual muito forte. Podemos acompanhar casos que circulam nas mídias digitais diariamente. Para você, Gislaine, como professora de Geografia, qual foi o ponto de partida para tentar combater essas violências na escola? Bom, eu sou professora há 29 anos e a minha paixão pela educação e o meu comprometimento social que faz com que eu me envolva nessas questões. Sempre respeitando as situações familiares, né? A gente sempre parte desse respeito e olhando, né, para essas dores que as alunas e os alunos passam diariamente, que eu comecei a trabalhar, estudar a sexualidade para poder trabalhar em sala de aula. Uhum. Bom, e como a questão da diversidade sexual é trabalhada nas escolas onde você atua? Bom, eu comecei a trabalhar estudar a sexualidade foi no momento na hora do recreio. Tinha um menininho lá chorando e sofrendo bullying, porque os meninos chamavam ele de gay, e ele chorava o tempo todo, e eu não sabia por quê. E ele falou: professora, eu não sei por que eles estão me chamando de ser gay. Eu disse: eu também não sei, mas eu vou estudar para isso. Então, naquele momento, o que eu tinha para oferecer para aquele menino foi um abraço, e foi o que eu fiz. Eu abracei, conversei com ele, mas como profissional, eu fiquei me perguntando o que eu sei sobre a sexualidade, sobre a homossexualidade para conversar com esses alunos. E aí passei a fazer cursos, estudar, né, buscar conhecimento para fazer esse trabalho em sala de aula. Foi um abraço amoroso, né, que deve ter sido bom naquele momento, mas aí surgiu essa parte da formação mesmo, né? Isso. E aí, quais são as orientações legais para essa abordagem na escola, assim, que tu estavas falando antes, né? Bom, quando eu comecei a estudar a sexualidade, quando eu comecei a procurar os cursos, eles não eram abertos para uma professora de geografia, né? Normalmente, na escola, os cursos eram para os professores de biologia ou de ciências. Então, eu tive que conversar com orientadores, com pedagogos, com diretores. E tem os parâmetros curriculares que defendem para que todos os professores, né, de todas as disciplinas discutam a sexualidade. E foi a partir daí que eu comecei a ter espaço e participar dos cursos, né? Em 2004, a partir do Plano Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres e do Programa Nacional contra a Homofobia, também do Plano Nacional de Direitos Humanos, as escolas criaram, algumas escolas, né, nem todas, criaram os grupos de trabalho. Então, numa das escolas onde eu atuo, eu trabalho em 4 escolas. Na que eu sou efetiva, existe o grupo de trabalho. Então, eu faço parte desse grupo, né, desde 2006.
E a gente faz o quê? Trabalha com as famílias, né, na medida, até o ponto que a gente consegue, com as crianças, com os jovens, com os adultos. Eu sou professora de EJA também. Então, acolhe esses alunos que chegam na escola, mulheres, às vezes, que sofrem violência, alunas da EJA que sofrem violência, meninos e meninas transexuais, travestis. Então, abre espaço para eles, converse com os professores, para que eles estejam na escola. E também, quando as famílias precisam de apoio, orientação, livros, direitos, né? Então, a gente faz essa ponte. Não conseguimos dar conta de tudo, né? E nem é o nosso papel como professora. Mas é esse o trabalho que os grupos de trabalhos fazem nas escolas sobre sexualidade. É bom deixar claro para os ouvintes que a professora vem de um lugar que não é a capital do estado, né? É União da Vitória, na divisa com Porto União, Santa Catarina. Então, vejam a importância que em todos os lugares temos que ter coragem de ir atrás dessa formação continuada, né? E, inclusive, a professora estava falando um pouco antes de começarmos de uma tragédia que se repete em muitas cidades brasileiras e, infelizmente, na região lá da União da Vitória, de Ascências, teve assassinato de 2 meninas, com um pequeno espaço de tempo, né? Uhum. E assassinados também por um rapaz. Quer dizer, 3 jovens que, algum momento de suas vidas, talvez não tiveram esse abraço que se deu, né? E essa questão de os professores, educadores em geral, irem atrás de esclarecimentos para a gente tentar reverter ou empoderar essas crianças para entenderem melhor a questão da sexualidade, né? E da beleza que ela pode ser na vida e não da tragédia que está sendo por aí, né? Além dessa história também, acho que tem outra que tu queres contar pra gente, né? De uma situação bem triste que te tocou como professora também. Como é que foi isso, Gislaine? Sim, em 2013, eu era professora da EJA e eu trabalhava com os alunos travestis e transexuais. Então, nós fizemos o resgate. Eu fui procurada por 2 professoras que fazem parte da APP Sindicato, que trabalham com a sexualidade dentro do Sindicato das Professoras. E elas me procuraram para a gente ir até os lugares onde as alunas sexuais estavam trabalhando e resgatar, para elas voltarem para a escola. Então, nós conseguimos 2 alunas transexuais. E naquele ano, uma foi assassinada no mês de junho, por crime de homofobia não qualificado, e a outra cometeu suicídio. Então, uma dessas alunas, ela estava em processo, né, fazendo trabalho junto com a gente, com psicóloga, e essa menina, na adolescência, com 11 anos, né, praticamente infância ainda, né, ela, ainda como menino, né, com uma identidade masculina, ela começou a desconfiar que fosse gay e conversou com a mãe sobre isso. E a mãe, claro, tentando ajudar, como todos os pais fazem isso, né, eles tentam ajudar, e escutando as pessoas falar que existia uma cura gay. A gente sabe que isso não existe, porque não existe, não é doença. Então, ela foi procurar ajuda e procurou um terapeuta de uma outra cidade. Esse terapeuta ofereceu tratamento na casa. Quando ele terminou a primeira sessão, a mãe foi até o quarto para ver o que tinha acontecido, conversar com o filho, e ele tinha sido violentado pelo terapeuta. Então, essa minha aluna, já na fase de 18 anos, ela contava essas histórias na escola, ela pedia ajuda, porque ela achava que a gente tinha que explicar para as famílias que não existe cura gay e que ela foi vítima desse terapeuta. Daí ele foi processado 1 ano, 2, e depois ficou em liberdade, mas ela pedia para eu contar sempre. Então, ela cometeu suicídio e eu, em nome dela, continuo contando essa história. Bom, Gislaine, como que a educação sexual, na perspectiva emancipatória, foi surgindo nas suas aulas de geografia, né? Bom, a geografia ela é uma disciplina dinâmica, né? A gente trabalha desde da parte física, clima, vegetação, mas também nós temos a geografia humana e a geografia política. Então, quando eu trabalho sobre geografia humana, eu falo dos direitos humanos para eles. Quando a gente vai trabalhar sobre demografia, por exemplo, quantidade de população, nós temos que falar sobre as mulheres. E uma dessas minhas alunas também, ela dizia: professora, eu estou olhando aqui uma pirâmide etária
E não tem um transexual, não tem um travesti, tem homens e mulheres. Eu não faço parte dessa estatística, então eles cobram isso da gente. E para mim isso é bem importante. Quando o aluno fala isso para mim, eu não digo, isso é uma bobagem, eu vou procurar. E comecei a estudar a partir dessas questões, né? Estudar a sexualidade e buscar mais conhecimento. Então, dentro da geografia, eu sempre trabalhei a sexualidade voltada para aquele conteúdo que eu estou trabalhando. Também tem a globalização, né? Tráfico de mulheres, questão de fronteiras. Eu moro na região entre Paraná e Santa Catarina, então é uma região de fronteira, então a gente estuda isso, que o tráfico ele é muito grande de pessoas e não é discutido. Então essas questões vêm para a geografia também. Graças à sua clareza e competência, porque a vivência do tema transversal às vezes é entendido como mais um conteúdo. Você vive na beleza da transversalidade mesmo, né? Porque geografia, nós temos visto agora, alguns trabalhos estão se aproximando da sexualidade, não é uma área, eu chamo uma área temática até, que fizesse essa aproximação. Isso é um sinal de esperança muito bom. Sempre teve gente em todas as áreas, mas eu acho que a geografia pode contribuir lindamente com essa perspectiva que você traz, né? Como hoje nós estamos com o programa um pouco diminuído, né? Porque estamos no período pré-eleitoral, a gente já vai amarrando que tiremos o que pudermos da professora, que tem um baú de riquezas, mas já aproveitando que ela é mestrando do PPGE, a gente determina que ela volte. Então vamos indo, coletando várias questões, nos adaptando a essa necessidade do Brasil no momento. Voltando à questão da sexualidade, né? Como é que você trabalha esse tema com seus alunos, né? E como que é a recepção deles em relação a isso? Bom, a primeira coisa que eu sempre falo, tanto para os alunos, eu já trabalhei com educação infantil, com o EJA, com adultos, agora com o PIBID, né? Então, os acadêmicos de geografia também estão trabalhando a questão da sexualidade, e isso para mim é um presente, porque eles vieram me procurar para trabalhar junto com eles. Eu sempre digo, de onde nós viemos? Do nosso pai e da nossa mãe. E foi uma relação de amor. A gente não fala só da relação sexual, é uma relação de amor. Por isso que a sexualidade é tão abrangente. Então, se nós viemos dessa relação do nosso pai e da nossa mãe, que é uma relação de amor, né? Mesmo nos casos que às vezes as pessoas dizem, foi uma história triste, mas foi uma história de amor, por isso que a gente está aqui. Então eu parto disso. Se é amor, né? Se é amor que a gente tem, nós podemos falar da sexualidade pela sua plenitude, pela beleza, e é assim que a gente começa a conversar sobre sexualidade, sobre a família deles, de onde que a gente veio, quais são as curiosidades que uma criança tem, quais são as curiosidades que um adolescente tem, quais são as dúvidas, e nós vamos procurar juntos. Então eles fazem desenhos, fazem cartazes, como eu sou professor de geografia, eu uso a cartografia temática para isso. Então, a partir desses registros e da expressão sobre cada um da sua sexualidade, que a gente levanta as questões. Porque, às vezes, o professor leva uma situação sobre sexualidade que não vai tocar o aluno, que não é importante para ele naquela fase, ou não é uma dúvida naquele momento, né? Então, é a partir daí que eu trabalho com eles dessa forma. Então, pode contar para a gente como que são esses mapas que eles fazem? Bom, pode ser um mapa da sua sexualidade, da sua história. Eu conto para eles quais eram as perguntas que eu digo perguntas proibidas, né? Porque a mãe diz, não é para perguntar isso, pergunta depois, né? Às vezes tem um tempo, não é para perguntar aqui, eu digo, tem um espaço, né? Nesse lugar a gente não pode perguntar isso. Nesse tempo não posso te responder isso. Então, as perguntas que eu fazia para minha mãe, para os meus pais, e quais as perguntas que eles fazem. Aí eles podem desenhar. Outra atividade também é olhar qual a sexualidade que está no espaço escolar, como que ela é manifestada. Às vezes tem frases nas carteiras, desenhos nas carteiras, os diretores vêm conversar. Gislaine, converse com a turma que eles estão fazendo muito desenho na carteira sobre sexualidade. Aí eu falo com eles, né, sinceramente. Então vamos lá, vocês estão desenhando na carteira, o que vocês estão desenhando e nós vamos conversar sobre isso. Então agora nós vamos fazer os cartazes, os mapas, e a partir daí que eles colocam. É claro que tem histórias bonitas, né, da sexualidade, das paqueras, dos namoros, mas nesses momentos também vêm as histórias tristes, porque tem alunas que não tiveram outra oportunidade de falar sobre as suas dores. Então, meninas que sofreram violência, meninos que sofrem preconceitos. Um menino falou para mim, professora,
todo mundo diz que eu sou gay, outro menino, né? E eu não sei o que é isso. Então, é nesses momentos que eles têm uma abertura para a gente conversar. Deixa de ser um trabalho de conteúdo e vira uma conversa sobre a vida. Muito bom. Que é o grande conteúdo. Bom, para quem está sintonizando agora na Rádio Desk, estamos com o programa Educação Sexual em Debate. E a convidada do programa de hoje é a professora Gislaine Valtric, que está conversando com a gente sobre o tema da educação sexual nas aulas de geografia. Professora, você também é mestranda e tem a sua pesquisa voltada para o material produzido por seus alunos na educação sexual. Você poderia nos falar um pouco sobre essa pesquisa e como pretende sugerir isso na formação dos professores do PIBID? Bom, eu comecei o trabalho com o PIBID em 2013 e fui procurada pela coordenadora do PIBID para fazer o trabalho junto com os acadêmicos de geografia, porque eles viveram uma situação dentro da escola sobre o nome social, né? O nome social é um direito que o aluno homossexual, transexual, travestis tem na escola de usar o seu nome social e às vezes as famílias e os próprios professores ainda não sabem. No Paraná, a gente recebeu essa instrução em 2010. Então, tem alunos acadêmicos que chegam na escola e não conhecem. E foi a partir dessa situação que os acadêmicos pediram mais orientação sobre sexualidade e eu comecei a estudar junto com eles. Então, hoje a minha pesquisa de mestrado é voltada para o trabalho junto com o PIBID. Então, nós olhamos para a sexualidade que está na escola a partir dos trabalhos dos meus alunos junto com os acadêmicos. É um trabalho emocionante, porque quando os acadêmicos olham, eles veem a realidade do que acontece sobre sexualidade, não é uma coisa teórica. Você poderia explicar para os ouvintes o que é o direito ao nome social? Então, esse direito ao nome social é uma lei, né? Agora se tornou lei desde abril, que o aluno, quando ele chega na escola, se ele tem uma identidade de gênero diferente daquela com que ele foi registrado, ele pode ter essa opção de usar nos seus documentos da escola o nome social. E talvez, bem rapidinho, o que é o PIBID, para quem não sabe, que está lá no outro lado, né? Assim, que é uma coisa tão bonita, Sim. né? O PIBID é um programa de iniciação à docência, né, para os alunos que são de licenciatura. Então, eles são bolsistas e eles fazem um trabalho dentro das escolas. É mais do que um estágio, né? O estágio você vai e cumpre um período. O PIBID, os acadêmicos ficam na escola e se envolvem em todas as questões, fazem passeios, fazem planejamento junto com a gente. Por isso que eles estão tão envolvidos com todas as questões que ocorrem na escola. E eles também estão envolvidos com os mapas da sexualidade dos alunos? Sim, como é que é esse envolvimento? Como eles convivem com todas as situações que acontecem nas escolas, então, todos os dias nas escolas a gente tem situações de violência, de estupro, que chegam até a gente, porque a escola e família está muito unida, né? Então, essas situações que nós como professores vivemos, os acadêmicos também vivem. Então, por isso que a gente olha para a sexualidade com todo respeito, para as questões familiares com todo respeito, e é isso que eu peço para eles sempre. E no mapa, tu tinhas falado antes também que eles falam um pouquinho assim aparece recorrente, né, a questão do corpo perfeito, da beleza, né, dos desenhos que mostram como as pessoas estão presas a estereótipos, né? O que nas primeiras oficinas que eu fiz com o grupo do PIBID, as situações que mais chamaram a atenção deles foram essas, né? Primeiro, eu achei muito interessante eles levantarem essa questão. Eles falaram, professora, como a situação de família e escola está unida. Eu disse, realmente, são duas instituições que nós temos que estar sempre em constante diálogo, principalmente quando a gente fala de sexualidade. A família tem que estar junto, pode confiar na escola, tirar as dúvidas, porque tudo que o professor fala na escola, ele fala com conhecimento e para ajudar. Nós nunca vamos desconstruir aquilo que a família, as orientações familiares, as orientações religiosas, a gente sempre faz isso com respeito. Então, isso me chamou a atenção porque eles são jovens, né? Eles falaram, nossa, professora, como família e escola estão unidas.
E a outra questão é a questão da beleza, do estereótipo. Então, em quase todos os cartazes, as meninas mais bonitas sendo as escolhidas, o corpo perfeito, tanto de meninos quanto de meninas, sendo o mais registrado, o mais desenhado, o mais colado, né, com figuras que eles tiram de revistas. Então, isso também chamou a atenção dos acadêmicos. É bonito você ressaltar essa união escola-família, e os alunos também detectaram, que é a união não ainda que a gente sonha, é a união de contextos que às vezes são antagônicos, têm contradições, e esse carinho que eu chamo assim, às vezes quando trabalho, de não fazer uma invasão cultural, entre aspas, no sentido mais restrito, com o que a família traz e pensa, mas a partir do conhecimento que a escola tem, a gente procura não desconstruir o que eles têm no sentido pejorativo, mas às vezes, com certeza, as tuas atitudes servem como uma contradição boa, demonstrando as possibilidades de mudança, inclusive, das atitudes da família, seja calcada em religião, seja calcada em outros valores, né? Isso é um diálogo saudável, né, que tem que ser feito. Exatamente isso, professora. Eu tive uma situação de alunos da EJA, né? Então, eu era professora do filho, né, homossexual, da mãe e do pai, os 3 na mesma turma. E aí, eu trabalhando um filme com eles, a gente fez o debate, os pais expuseram sua opinião sobre a questão. E depois, a partir de 1 ano de trabalho, no final do ano, os pais vieram conversar comigo e eles falaram, professora, a partir dos debates que a gente fez aqui na escola, a gente começou a aceitar o nosso filho homossexual. A gente conseguiu, não que a gente não aceitasse, a gente gostava dele, estava em casa, mas a gente ainda achava que era errado. E a partir dos debates nós conseguimos. E isso é um presente para a gente. É muito importante, né? Bom, para o ouvinte que está sintonizando na Rádio Desk, vamos repetir o número do WhatsApp. 48-9600-2242. Se você quiser fazer perguntas para a professora Gislaine, pode mandar no WhatsApp. Bom, agora vamos a um quadro do nosso programa, que são as dicas da semana. Professora Gislaine, você poderia aproveitar esse espaço para indicar alguma leitura específica, uma peça de teatro ou filme, que oportunize aos e às ouvintes buscar um pouco mais de conhecimento sobre as temáticas que foram debatidas no programa? Bom, eu sugiro o filme Orações para Bob. Foi o filme que eu acabei de citar, que essa família assistiu junto comigo. E para mim, como professora, esse filme ele marca muito porque ele mostra a trajetória de uma mãe que foi estudar sexualidade, que foi pesquisar pela questão religiosa, pela questão teórica, para poder compreender, né, a situação de um filho homossexual. Então, eu acho que esse filme, Orações para Bob, para a família, ele é um filme que traz muitos elementos, né, para que as pessoas possam discutir e rever suas ideias. Querida, nesse filme o Bob comete o suicídio ou não? Isso, ele comete suicídio. É aí que a mãe corre atrás para estudar, né, e compreender. Porque perdeu o filho. Isso. Né? Era bom que os pais se antenassem antes de perder os filhos, né? Porque é uma coisa tão dolorosa. Mas a gente entende que esses pais também foram construídos nessas vertentes que negam a diversidade, né? O nosso grupo, do qual quase todo mundo que está nessa mesa faz parte, o grupo do sexo, a gente sempre trabalha na perspectiva que diversidade de tudo no mundo entre os seres humanos é sinal de riqueza social. E não de desigualdade social, é um valor positivo ser diferente, né? E acho que esse é o grande mote, seja em que disciplina estivermos agindo, que a diversidade seja entendida como riqueza humana. E nesse modo de produção que nós vivemos, ela é entendida como fonte de desigualdade. Você não está de acordo com o modelo padrão, e padrão para tudo, que a gente não questiona, porque vai sendo ensinado sim quem fez, por que decidiram, destoa o corpo, destoa a cor da pele, destoa ser homem ou mulher por nascimento, né? E nas suas atitudes, depois por ter nascido homem, entre aspas, ou mulher, o sexo biológico. Então, eu acho que você está fazendo um lindo trabalho. Uma desconstrução bonita e sensível, né? E quando o professor está na ponta, ele sente muito de perto as dores, né? Eu vejo você
poderia ter vindo no programa sem essa tristeza de ter um mês atrás, que seja, nem isso, mas essas 3 jovens que se perderam, tanto o assassino confesso, que infelizmente é um menino quase, né? Sim. E 2 meninas, né? E assim a gente acha que, nesse sentido, que desafia que todo mundo pense com carinho sobre a sexualidade como uma dimensão humana maravilhosa e não como um castigo, né? Então, Gislaine, muito obrigada pelas dicas, né, por compartilhar essas suas experiências tão valiosas também como professora para a gente. E o nosso programa ele está chegando ao fim. E eu gostaria de agradecer muito a sua presença, agradecer a presença da Márcia também. Quer falar um pouquinho, Márcia? Quero primeiro parabenizar, né? Porque nesse contexto que nós estamos hoje dentro de uma escola, né? A gente sabe que os professores, principalmente a área específica, tem aqueles conteúdos para dar conta, naquele prazo de tempo para dar conta. E muitas vezes os professores estabelecem uma relação de confiança com o aluno ou aluna, e eles se sentem confortáveis de perguntar. E muitas vezes naquela correria dos 45 minutos de aula e chamada para fazer, é descartado muitas vezes isso. Então, parabenizar, sim, por esse olhar sensível com essas dúvidas, esses momentos que eles chegam até você, né? E deixar como pistas para demais educadores para ter esse olhar atento para esse currículo oculto que está ali e precisa ser falado, né? Precisa ser vivido. Parabéns. Latente. Obrigada, professora Sônia. Obrigada, Fernanda. E se puder fazer suas considerações finais, Gislaine, por favor. Então, o que eu quero deixar assim, de consideração final é o agradecimento, né? E falar para as famílias que o diálogo é o melhor caminho, né? É esse que eu estabeleço junto com os meus alunos, é esse diálogo sincero, honesto, amoroso que a gente faz, e é isso que as famílias devem continuar fazendo, né? Sempre olhar para a sexualidade do seu filho com amor, que aí a gente encontra o caminho correto. Obrigada. Muito obrigada. Eu gostaria também de agradecer aos ouvintes e lembrar que o programa Educação Sexual em Debate será reprisado na próxima quarta-feira, às 23h30. Você poderá ouvir os programas exibidos anteriormente na página do Facebook, Programa Educação Sexual em Debate. Nós vamos ficando por aqui e vocês continuam com a programação da Rádio Desk FM 100.1 Florianópolis. Obrigada.